TRT Ceará empossa 2 novos desembargadores. Confira nesta edição uma entrevista com o advogado aposentado Raimundo Feliz. OAB Ceará realiza a 2ª reunião do Fórum de Segurança. Acompanhe também como foi a reunião do Conselho Seccional da OAB Ceará. Conheça o PROMAD, o programa que vai modernizar a sua advocacia. As imagens que marcaram a semana você confere no quadro OAB em Foto. Tem ainda as dicas de concursos com inscrições abertas em todo o Brasil. Fique informado sobre as notícias do Judiciário Brasileiro e da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará. No programa OAB na TV Mundo Jurídico. A OAB Ceará realizou a 2ª reunião do Fórum de Segurança. Confira. A pluralidade da participação foi considerada um avanço na 2ª reunião do Fórum contra a Violência. Participaram as associações dos cabos e soldados militares, de praças dos bombeiros e polícia militar e dos policiais bombeiros evangélicos do Ceará. Na primeira reunião, os policiais eram só números. Agora são uma voz a mais. O que é dramático é realmente a carência de efetivo, né? A Polícia Civil, que na década de 80 tinha mais de 6 mil policiais, hoje tem 2.500. A Polícia Militar, que, segundo dados da ONU, deveríamos ter um policial militar para cada 250 habitantes, o Ceará hoje deveria ter 30 a 35 mil PMs, nós só temos 16 mil. Além disso, desses 16 mil, 10% estão em férias, gozando férias, que são números flutuantes. Existem, e aí sim um grave problema, vários policiais cedidos aos poderes. Poder Legislativo, Executivo, Judiciário, enfim, e de maneira imediata nós já poderíamos considerar que o governo do Estado poderia rever essa cessão desses policiais, não é? Então, um elenco de propostas será elaborado. Na verdade, nós iremos dividir em 2 situações: providências imediatas, agora, inadiáveis, e providências mediatas, porque nós sabemos que demandam debates mais aprofundados. Mas o certo é que a carência de efetivo é causador desse cenário apocalíptico que a insegurança pública no estado do Ceará tem acumulado nos últimos 20 anos. O presidente da Comissão de Segurança Pública da Câmara Municipal, vereador e advogado Benigno Júnior, também participou. Ele propôs que uma das reuniões do Fórum seja realizada na Câmara Municipal, para estimular a participação de dos bairros. Acho que a Câmara tem que participar do Fórum. Essa ideia da OAB de debater esse tema, hoje bastante pautado em todos os locais. A gente vai que a segurança pública, não só na cidade de Fortaleza, mas também no estado do Ceará. E a Câmara Municipal, nós que fazemos parte dessa comissão de segurança, nós achamos que poderemos contribuir. Nós sabemos que o poder público municipal, com ações, pode ajudar bastante ao governo do estado a melhorar esse resultado. Então, a sensação de segurança do cidadão fortalezense hoje é muito grande, no semáforo, nas esquinas, aí para uma diversão, aí para o lazer, aí para uma praia, ao estudante ir para o seu colégio, aí para a sua universidade. Então, nós temos que fazer ações do poder público municipal, não pode estar fora dessa discussão. E os vereadores, aqui, através dessa comissão que nós presidimos, estamos aqui para contribuir nesse debate e melhorar a vida do cidadão e cidadã da cidade de Fortaleza, como também do estado do Ceará. A decisão mais importante foi a de convidar o secretário da Segurança Pública e Defesa Social do Estado, Servílio Paiva, para falar sobre as políticas públicas de sua pasta e das ações desenvolvidas para conter os índices de criminalidade. O convite vai ser oficiado pela diretoria da OAB Ceará. É uma decisão do Fórum de que nós já ouvimos, debatemos, discutimos, conhecemos já com mais profundidade as causas do crescimento da violência. É preciso agora ouvir a Secretaria de Segurança Pública através do secretário. O tom de convocação é no intuito de mostrar ao secretário a importância dele vir ouvir a sociedade, a ordem, os magistrados, membros do Ministério Público, delegados, policiais civis, militares, o conjunto da sociedade civil representada no fórum pelos vários órgãos, associações e sindicatos, de modo que a gente possa cobrar, mas também ter esse diálogo maior para entender a insegurança no nosso estado. O Tribunal Regional do Trabalho do Ceará impulsou no último dia 28 de março os desembargadores Francisco José Gomes da Silva e Fernando Uchoa Albuquerque. A posse dos novos desembargadores do Tribunal Regional do Trabalho aconteceu na sede do tribunal, localizada na Avenida Santos Dumont. O TRT Ceará passa a contar agora com 13 desembargadores, sendo 10 juízes de carreira e 3 oriundos do Ministério Público ou da Advocacia. São eles: a Procuradora Regional do Trabalho, Fernanda Uchoa, que é graduada pela Universidade Federal do Ceará, com especialização em Direito Público pela mesma universidade,
E o advogado Francisco Gomes, graduado pela Universidade Federal do Ceará. Possui especialização em Direito do Trabalho e Processo do Trabalho, Processo Civil, Direito Constitucional, Direito Penal e mestrado em Direito Constitucional. Atualmente é doutorando em Direito Constitucional pela Unifor. A OAB Ceará instalou no último dia 24 de março o Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência. O objetivo é elaborar um documento com soluções que serão apresentadas ao governo do Estado para a diminuição da violência armada no Ceará. E para falar sobre a importância do fórum e apresentar os números da violência no Estado, nós recebemos agora em nosso estúdio o advogado criminalista e coordenador do Fórum Permanente, Dr. Leandro Vasques. Dr. Leandro, é um prazer tê-lo aqui conosco em nosso estúdio. O privilégio é meu, Evelto, sempre honrado com o convite para poder debater temas importantes com a sociedade cearense. Inicialmente, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores como surgiu a ideia de criar este fórum e quais são os objetivos do fórum. Na verdade, Evelto, a OAB sempre preocupada com o cenário, né, social, né, no crepúsculo de 2013, né, organizou um seminário, né, essa ideia foi do presidente Valdetário Andrade Monteiro, juntamente com outros membros da OAB, o conselheiro Laércio Noronha, o presidente da Comissão de Segurança Pública, doutor César Bertozzi, e ali em novembro de 2013 foi elaborado um seminário, né, num hotel aqui local, onde algumas autoridades, né, de fora vieram também debater, não só discutir os problemas, os dramas, o gênesis da violência urbana, mas principalmente propor soluções, né? E aí, daí veio o ex-procurador-geral da República, Aristide Junqueira, né, o então secretário de Segurança de Pernambuco, que fez um trabalho modelar no estado de Pernambuco, o doutor Wilson Damásio, né, o próprio secretário de Segurança Pública do estado do Ceará, recém-empossado à época, doutor Servílio Paiva, também colaborou do conclave. Enfim, vários temas foram debatidos ali em novembro de 2013 e agora, mais posteriormente, a OAB amadureceu a discussão e principalmente embalada, né, pelo cenário, né, de fato apocalíptico, né, e a OAB decide elaborar o fórum, também proposto pelo advogado Afro Lourenço, e bom destacar que os números, né, eles falam por si só, né, então não foi simplesmente uma decisão aleatória, né. Em 2008, para que o telespectador tenha uma ideia, né, o estado do Ceará registrou 2.060 homicídios, né. Em 2009, esse número já evoluiu para 2.300. Aí 2010, 2011, 2.700, 2.800, só que em 2013, ou 2012, melhor dizendo, houve um aumento para 3.300 homicídios. E o que é mais impactante, no final de 2013, né, o estado do Ceará registrou 4.400 homicídios. Ou seja, de 2008, nós tínhamos estatística oficial de 2.000 e poucos homicídios, e já em 2013, 4.400. Ou seja, um avanço galopante, né, de 120%. Mais do dobro, né, de baixas nós tivemos no estado do Ceará. Esse cenário, né, tem refletido, né, nas residências, nas aflições pessoais. Tanto é que, enquanto nós discutimos aqui, né, os lençóis estão aí valsando, né, os lençóis brancos estão valsando nas sacadas dos apartamentos, né. A violência também é periférica, mas ela já se posiciona também em outros bairros da capital cearense e tem açoitado impiedosamente o interior do estado. As esquinas, né, infelizmente, padecem de uma hemorragia, né, de difícil controle, e esse banho de sangue no Ceará realmente precisa ser estancado o quanto antes. Por isso que, portanto, a OAB, sendo uma trincheira cívica da sociedade, né, tendo como timoneiro o nosso presidente Valdetário, não hesitou em prontamente, já com base naquela semente germinativa do próprio seminário havido em novembro de 2013, se posicionou agora na criação deste fórum, que é um fórum permanente, né, para debater com vários segmentos, não só números, pois a sociedade está cansada, está farta, né, está exaurida de estatística, de diagnósticos, de números. A sociedade precisa de propostas de execução. De ações concretas. De ações concretas para o enfrentamento da violência, e é para isso que esse fórum se propõe. Quais são as outras instituições que estão participando do fórum? Perfeito. No dia 24 de março, né, na abertura do Fórum Permanente, estiveram presentes várias entidades representativas, a Associação Cearense dos Magistrados, né, a Associação Cearense do Ministério Público, né, a Associação Cearense dos Defensores Públicos, né, também esteve a Associação dos Delegados da Polícia Civil, a ADEPOL, né. Enfim, essas entidades, cada uma trouxe um diagnóstico, um retrato,
né, uma radiografia da sua realidade, até porque essas instâncias também repercutem no aspecto do sistema de justiça criminal, né? Então, os delegados de polícia, muito embora tenham tido um aumento salarial considerável, motivador, né, recentemente, mas ainda há uma escassez de cerca de 200 delegados de polícia, o que exigiria um concurso público. No Ministério Público nós também percebemos um represamento no número de inquéritos policiais, enfim, justamente também por uma carência estrutural de pessoal. Né? Há uma carência de 144 promotores de justiça hoje no estado do Ceará. E perceba da importância. Para que se tenha ideia, isso dados nacionais, né, de cada 100 homicídios praticados no Brasil, apenas 8 se identifica a autoria e a sentença veredito condenatório. Ou seja, 92 de cada 100 homicídios, 92 não se chega a uma revelação plena da autoria, etc. Isso revela o quê? Que há necessidade, há uma carência de uma polícia judiciária, uma polícia investigativa mais forte, né? De modo que já eu falo sobre a questão do efetivo da Polícia Judiciária, que está muito preocupante, mas retomando. Então, há uma carência do Ministério Público, de 144 vagas, como também uma carência na magistratura, né? O presidente da Associação dos Magistrados, doutor Araújo, pontuou na abertura do fórum que há uma carência de cerca de 106 magistrados, né? Muito embora já haja um concurso em andamento para o preenchimento de 80 vagas de juízes de direito. Bem, todas essas instâncias também reclamaram acerca da carência de pessoal de apoio, assessoria, não é? A própria Defensoria Pública, né, revelou números preocupantes, né? Hoje, cerca de 70% do estado do Ceará, né, não é coberto, né, pela Defensoria Pública, o que é um dado alarmante, porque é o defensor público que socorre o hipossuficiente, aquele infrator que não praticou o delito, às vezes um delito de pequena monta, não tão grave, e que poderia não estar superlotando as unidades prisionais, né, e poderia estar, enfim, cumprindo uma medida cautelar diferenciada da prisão. Na sua opinião, por que a violência tem crescido de forma tão assustadora nos últimos anos? Falta vontade política para enfrentar a questão ou a impunidade tem estimulado, de certa forma, o cometimento do crime? Olha, desde Beccaria, quando escreveu dos delitos e das penas, ele dizia que realmente a certeza da punição, né, ela é desestimuladora da prática criminosa. Né? Então, lamentavelmente, esse sistema de justiça criminal, na medida em que nós temos número de magistrados insuficientes, número de promotores insuficientes, número de defensores públicos insuficientes, nós temos um sistema de justiça comprometido. Né? A certeza da punição também ela não é plena, até porque nós temos um inquérito policial mal elaborado. Não mal elaborado por desídia do delegado ou dos policiais civis. Não. Mal elaborado por falta de estrutura ideal. Então, quando um delegado de polícia está ali com 2 inspetores na delegacia, se acontecerem 3 ocorrências no mesmo dia no bairro, várias delas vão ficar sem nenhum tipo de investigação. Né? Então, a causa é social, logicamente que as causas da violência são socioeconômicas, são culturais, enfim. E outra, e é preciso reconhecer, o governo do Estado, o atual governo, ele talvez tenha sido um dos governos que mais investiu em segurança pública. Ele reformulou a perícia forense por completo, né? Construiu mais de 50 delegacias no interior, isso é indisfarçável, né? Ampliou, né, a Academia de Segurança Pública, né? A fez mais complexa, né, mais estruturada, e adquiriu as viaturas, não vou entrar na polêmica aqui da marca, mas enfim, é inegável que houve sim investimento, agora um investimento que não trouxe nenhum efeito. Né? Infelizmente, o resultado é desastroso, né? E o governo tem sido exitoso, talvez, de outros segmentos, na área de infraestrutura, é inegável se reconhecer, né, a duplicação das estradas, a construção de hospitais regionais, das UPAs, dos CELs, enfim. Mas, no segmento de segurança pública, foi pífio o resultado que se esperava. Na verdade, o secretário Servilho Paiva, que já foi secretário de Segurança Pública no estado de Pernambuco, lá ele desenvolveu um trabalho vitorioso. Né? O Pacto pela Vida foi um projeto importante, foram disseminadas inúmeras câmeras, né, de monitoramento eletrônico em toda a capital, em Recife, enfim, né, além de várias outras ações importantes, né, a ação de motivação da tropa que ele está trazendo para cá agora, foi aprovado na Assembleia também essa ideia da gratificação extra, né, para os policiais, enfim. Mas, enfim, foi um somatório de ações que ele teve tempo de desenvolver lá. Mas quando o secretário Servilho veio, foi a convite para atuar no Ceará, a princípio ele não veio ser o secretário de Segurança, né, ele veio ser
o chefe da controladoria dos órgãos de disciplina. E somente no final do ano de 2013 é que ele assumiu a secretaria e queira Deus que ele tenha tempo de conseguir reverter esse cenário, mas realmente os índices são ainda muito graves. Leandro, o tempo realmente avançou e nós estamos chegando ao final da nossa entrevista. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e, de antemão, parabeniza a Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, por debater um tema tão importante para a sociedade e abre espaço agora para as suas considerações finais. Pois não, Evaldo. Primeiro eu parabenizo a própria OAB, como sempre, por ter esse canal de interlocução com a sociedade para debater temas importantes. Não é? Essa é uma trincheira também, um celeiro de debates, uma usina de discussão. E lá o fórum, eu queria apenas considerar que ele se reúne todas as segundas-feiras, às 11h30 da manhã, no plenário do Conselho Seccional da OAB, na Rua Lívio Barreto, 668, no Joaquim Távora. É aberto para quem quiser participar? É aberto para todos os segmentos sociais, associações, sindicatos, enfim. Se você possui propostas concretas para o enfrentamento da violência, você que é professor, você que é do meio acadêmico também, compareça ao OAB, o fórum é permanente, ele não é estanque, não é? E lá nós estamos absolutamente sentinelas a aglutinar o melhor elenco de propostas para levar ao governo do Estado e também, já adianto, iremos entregar esse mesmo elenco de propostas a todos os candidatos à sucessão do atual governador, como uma sugestão de plataforma de atuação que a OAB e a sociedade civil organizada estará propondo aos poderes constituídos. Invelise Maia. Você confere agora uma entrevista com o advogado aposentado Raimundo Felício. Esse é o Dr. Raimundo Felício, que completou 102 anos no dia 1º de março. Não foi isso, doutor Raimundo? É verdade. Doutor Raimundo, eu queria que o senhor me contasse sobre a sua trajetória, né? Desde quando o senhor se formou em Direito. Minha filha, eu vim do Cariri para cá e entrei na faculdade de Direito. E logo que terminei, fiquei advogando aqui por muito tempo. Advoguei por mais de 40 anos. Felizmente, fui até homenageado pela Ordem. Fui advogar uma vez em Crateús, muito me alegrou que a minha professora, que me ensinou o beabá, eu fui o advogado dela para fazer a separação. Isso é uma lembrança boa que eu tenho, né? O senhor passou quanto tempo servindo a Ordem dos Advogados? Servindo a Ordem? Sendo membro da Ordem. Uns 8 anos, mais ou menos. O senhor tem alguma lembrança, assim, marcante daquela época? A posse do Aderbal foi muito corrida, foi boa. Mais outros advogados tiveram lá. O Albi Pontes, meu velho companheiro, que já faleceu também. Mais outros. Já estou me esquecendo dos nomes dos advogados, dos velhos advogados, né? Já estão quase todos na graça de Deus. Chegar aos 102 anos não é muito fácil, né? Não. É uma estrada longa, né? A Roberto Martins Rodrigues foi presidente no meu tempo, né? Ele está vivo ainda, Roberto Martins Rodrigues, filho do Doutor Martins. Doutor Raimundo, o senhor tem 5 filhos, né? 5 filhos. E algum deles quis seguir a carreira de advogado? Não, eu tenho uma médica, a doutora Hilda, tenho a Ione, que é arquiteta, e 2 engenheiros, né? Graças a Deus estão todos formados, mas o direito não fizeram. E dos netos, tem algum no caminho da advocacia? Não, só neto tem. Eu tenho um neto no Supremo Tribunal, fez mestrado na Alemanha, rapaz muito bom, Luciano. E tem mais outros 2 netos advogados. É um orgulho para o senhor vendo aí? Claro. Os meninos são brilhantes, muito bons, né? Graças a Deus pude acompanhá-los. Como foi a trajetória, né, do senhor, quando o senhor parou de exercer a profissão? Como foi para o senhor? Foi uma tristeza? Como foi? Não, já vi, advoguei até pouco tempo, sem poder parar, né? Essa filha está chegando agora. Eu advoguei parei há pouco tempo, porque por questão de ética, né? Eu advogado não podia mais, longe de receber testemunho. Eu achava que era falta de ética minha, advogar já velho, né? Hoje a mudança é muito grande. Mas fiquei advogado até pouco tempo. Ainda tem gente reclamando, me chamando, me dando causa, eu não posso atender, não é? Senão eu não posso. Falta de ética minha se eu for advogar.
Eu estou vendo que o senhor está com alguns documentos nas mãos, o senhor podia falar? A Ordem dos Advogados me homenageou há pouco tempo, homenageando da Ordem. E depois um convite aqui um cartão de parabéns do meu primeiro de março, dado pelo doutor Monteiro, doutor Valdemiro Monteiro. Doutor Valdetário Monteiro. Uma lembrança de aniversário do senhor, né? Me cumprimentando, criatura muito boa, figura brilhante. Eu estou muito grato por tudo isso, né? Assim, ainda hoje você acompanha o desenvolvimento da Ordem, como é que a Ordem está atuando? Eu estou sempre procurando ler o direito, comprando livro de direito, sempre lendo direito. A gente não pode se afastar disso, né? O que é que o senhor está achando assim, da atual gestão do doutor Valdetário? Brilhante, o Valdetário é uma figura muito boa e trabalhadora, está fazendo muita coisa na Ordem dos Advogados. Satisfeito pelo Valdetário. Ele merece ser presidente da Ordem. E vamos à palavra do presidente com o advogado Valdetário Andrade Monteiro, presidente da OAB Ceará. Caros colegas advogados e advogadas, essa semana continuamos, após a instalação do Fórum Permanente de Debates e Propostas contra a Violência e a Impunidade, o funcionamento do Fórum Desenrolar dos Trabalhos, recebendo aqui delegados, membros do Ministério Público, da Defensoria Pública, da Magistratura cearense, de modo a coletar a maior quantidade de informações possíveis no que diz respeito à segurança pública e, de imediato, apresentar propostas ao Poder Executivo. Muitas delas já foram gestadas a partir das primeiras reuniões. E é muito importante para nós avançar em relação a isso. Também inauguramos, durante essa semana, novas salas de apoio aos advogados e advogadas no interior do Estado. É preciso que você, advogado e advogada, que milita no interior, que conhece ainda fóruns, que não tem infraestrutura da Ordem, nos informe para que nós possamos ir até lá, montar a estrutura e fazer valer o papel da Ordem em todos os fóruns do nosso Estado. O Conselho Nacional de Justiça, até que enfim, resolveu de forma definitiva a utilização dos espaços por parte da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, segundo o artigo 133 da Constituição, fazemos parte do sistema de justiça, somos partes indeléveis do sistema de justiça e, como tal, temos direito à utilização desses espaços e é importante que a Ordem venha a ocupá-los por todos os lugares. Tenham uma boa semana. E a seguir, acompanhe como foi a reunião do Conselho da OAB Ceará. O programa OAB na TV Mundo Jurídico volta já. Acompanhem como foi a reunião do Conselho da OAB Ceará, onde uma das pautas foi o IPTU de Fortaleza. O Conselho da OAB Ceará, em sessão ordinária, decidiu acatar a preliminar levantada pelo conselheiro Marcel Feitosa Correia Lima, de que antes de apreciar a constitucionalidade do reajuste do IPTU de Fortaleza, o Conselho Federal da OAB deve ser provocado para, então, reparar a omissão da Constituição Estadual sobre a questão. O Conselho hoje, apreciando o parecer da Comissão de Estudos Tributários, que foi no sentido da constitucionalidade da lei que majorou o IPTU de Fortaleza no ano passado e já vigente para esse ano, o Conselho entendeu de acatar uma preliminar levantada pelo conselheiro Marcel Feitosa, no sentido de que antes de apreciar entre o parecer da comissão, que era pela constitucionalidade, e um voto divergente de que haveria uma inconstitucionalidade, deveríamos encaminhar, o Conselho encaminhar ao Conselho Federal da OAB um pedido de adoção de uma medida judicial, provavelmente um mandado de injunção, para reparar uma inconstitucionalidade por omissão da Constituição do Estado do Ceará, que vem tolhendo o exercício da OAB no patrocínio das ações diretas de inconstitucionalidade, porque o Tribunal de Justiça do Estado do Ceará tem reiteradamente esposado o entendimento de que não cabe o ajuizamento de ação direta, seja pela OAB ou por quem quer que seja, pela impossibilidade, pela ausência na Constituição Estadual de uma previsão constitucional
de enfrentamento de norma municipal em face da Constituição Estadual. Outra decisão importante dos conselheiros foi a de reabilitar o movimento Justiça Já, que exige do Poder Judiciário mais acesso à justiça, celeridade nos processos e melhores condições de trabalho para advogados nos fóruns e no tribunal. Nesta nova versão do Justiça Já, o Conselho decidiu convidar os desembargadores do 5º Constitucional da Advocacia a dialogar com a Ordem no sentido de identificar problemas e formular propostas de soluções para o tribunal. Hoje a Ordem ela tem um papel importante aí na interlocução, né, com o Judiciário. Primeiro, a gente observa que de uns anos para cá a Justiça está mais aberta. O Judiciário hoje é um poder que tem um canal de comunicação bem diferente do que era antigamente. Hoje existe o CNJ, hoje as estatísticas todas, não é? Tem uma transparência muito grande. Então, a OAB precisa participar cada vez mais, né, desse trabalho de valorização do judiciário, né, de aprimoramento do aparelho judicial, né, porque no Brasil a gente vive esse problema, a justiça no Brasil vive um momento difícil, né? A justiça como um todo. Nós temos aí, no caso, em todo o Brasil, 90% dos processos todos no primeiro grau de jurisdição. Se juntar justiça trabalhista, justiça federal, justiça estadual, justiça eleitoral, nós temos aí 90% dos processos no primeiro grau. A Comissão de Direito de Família da OAB Ceará encaminhou no último dia 26 de março um pedido à Corregedoria Geral de Justiça do Estado para editar um provimento que possibilitará a inclusão do nome do devedor de alimentos no Ceará em órgãos de proteção ao crédito, como SPC e Serasa. E para falar sobre esta novidade, nós conversamos agora com o presidente da Comissão de Direito de Família, Dr. Marcos Duarte. Dr. Marcos, é um prazer tê-lo novamente conosco aqui no estúdio. É uma alegria, uma satisfação sempre. Aí o OAB na TV é programa de audiência já consolidada, né, junto ao advogado do Ceará e à sociedade de uma forma geral, né? Dr. Marcos, inicialmente eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos telespectadores qual é o principal objetivo deste provimento e se há previsão legal para que esta medida seja aplicada. Muito bem, previsão legal realmente não existe, né? Não existe na lei expressamente determinado que essa inclusão deverá ser feita. Mas também não existe proibição. Então, por exemplo, quem começou, quem iniciou, quem deu o primeiro passo nessa medida no Brasil foi o Tribunal de Justiça de Pernambuco. O desembargador Jones, que é do IBDFAM, lá em Pernambuco, Instituto Brasileiro de Direito de Família, o desembargador Jones conseguiu lá editar um provimento e essa medida se mostrou bastante eficaz. E eu conversando com ele, tive a iniciativa, juntamente com a comissão da OAB Ceará, os membros da comissão, numa reunião que nós fizemos, tivemos a iniciativa de fazer essa proposição para o desembargador Salles Neto, que é o nosso corregedor-geral, e ele recebeu muito bem a sugestão. Inclusive, já estamos providenciando, ele está providenciando a edição e a publicação desse provimento. Porque, Hervelde, a dívida de alimentos, ela é uma dívida que ela não pode esperar. A criança, o adolescente, né, aquela pessoa que está necessitando da verba alimentícia, né, é vida, quer dizer. É para manutenção. É para manutenção, né? É para a escola, é para a própria alimentação, é para o lazer. E o que a gente observa é que existe uma certa recalcitrância do devedor de alimentos, às vezes, em efetuar esse pagamento. Muita gente não paga porque realmente não pode pagar. Mas, para esses casos, a lei tem a previsão legal da pessoa justificar em juízo por que não pode pagar. Na prática, o que a gente observa é que existe realmente, muitas vezes, uma inadimplência intencional. Você vai dizer, mas é mesmo? Eu digo, porque às vezes a pessoa quer se vingar do outro na separação ou no divórcio, né? No fim da união estável, no divórcio. Às vezes quer se vingar do outro por um motivo qualquer, isso é muito comum, porque foi deixado, ou porque a própria frustração da separação.
e a pessoa desconta nos alimentos. Acha que, por exemplo, é muito comum o homem achar que a mulher vai ficar com o dinheiro da pensão, né? Isso é, que ela vai usar para gastar com outro homem. Quer dizer, para outros fins. Para outros fins. Isso é muito comum, né, esse equívoco. E quem sofre com isso, na verdade, são as crianças, né? São os adolescentes, são, às vezes, as pessoas idosas, porque os alimentos, eles são uma expressão legal genérica que alberga uma série de necessidades. Por exemplo, não é só o supermercado, não é só o alimento, comida, né? É a educação, é a saúde, é o lazer, né? É a cultura, é a atividade extracurricular da criança, é o psicólogo, às vezes, né? Dependendo da situação. Então, a fome, ela não espera, né? Então, embora a gente tenha aí uma lei, que é a lei de alimentos, que ela permite um rito célere, um rito rápido na cobrança dos alimentos, o juiz é obrigado, Hervelde. Essa lei ela é de 68. Nós estamos falando aí uma lei de 68 que até hoje está aí em vigor. O juiz mais de 40 anos. O juiz é obrigado a fixar os alimentos provisórios. Ele é obrigado. E o que, é que a gente observa na prática? Milhares e milhares de processos tramitando no Judiciário do Estado do Ceará, não só em Fortaleza, como em várias comarcas, que inclusive não tem juízes. Nós temos aí várias comarcas sem juízes. E sem promotores e sem defensores. Sem promotores, sem defensores. Então nós observamos aí que, às vezes, um ano, uma ação de alimentos, 2 anos, eu já chegou ao meu conhecimento caso de 2 anos que o juiz não fixa os provisórios, quando a lei diz que para a pessoa pedir os alimentos, não precisa nem do advogado no pedido inicial. Só para você ter uma ideia, é uma coisa tão emergencial que não precisa nem de advogado. E nós sabemos que quando em choque os direitos fundamentais, nós não devemos simplesmente aplicar um em detrimento do outro. Nós devemos sopesar. Exatamente. Aplicar a política do sopesamento. Exatamente. E o direito à vida, ele se sobrepõe a qualquer outro. A vida é um direito maior, né? É o bem maior que nós temos, né? É a vida, né? A dignidade humana. E fere a dívida de alimentos, ela fere a dignidade de quem está precisando. Porque muitas vezes aquela pessoa, às vezes a mãe da criança, o representante legal da criança, tem que se humilhar perante o judiciário, perante o devedor de alimentos, para suprir uma necessidade básica. Então, isso deve ser, a Comissão de Direito de Família da OAB, ela parte aí. Olha, uma pessoa me disse, um conselheiro me disse assim, doutor Marcos, um colega conselheiro disse, as pessoas não imaginam o alcance dessa medida. O alcance dessa medida, ele é muito importante. E realmente é. Hervelde, eu fui estudar, fui fazer o meu doutorado fora, por exemplo, na Argentina. Lá existem várias medidas auxiliares. Por exemplo, lá a pessoa que deve alimentos não pode renovar a carteira de habilitação, não pode tirar talão de cheque, não pode tirar cartão de crédito, não pode fazer concurso público, a pessoa que deve alimentos. Então, no Brasil é que existe essa frouxidão em relação à dívida de alimentos. E o que é mais grave é que é com a complacência do Poder Judiciário. Por quê? Porque isso é emergencial. Inclusive, olha, o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que é prioridade. Existe uma resolução do órgão especial do TJ do Ceará que diz que processos envolvendo criança e adolescente deve tramitar em urgência urgentíssima, né? Toda a lei, todos os mecanismos legais, os provisórios devem ser fixados sem advogado, podem ser fixados sem advogado, quer dizer, a parte pode chegar lá no fórum, abrir uma vara de família qualquer, pedir para falar com o juiz. Doutor, tá aqui, ó, eu sou mãe dessa criança, pode até levar a criança, né? Eu sou mãe dessa criança, ela está passando fome, e eu queria que o senhor fixasse os provisórios. O pai trabalha no lugar tal, tal e tal, está aqui o endereço dele, está aqui o nome dele, está aqui o CPF dele. O juiz tem a obrigação, o dever legal de fixar esses provisórios. Depois, essa pessoa tem que constituir um defensor público ou um advogado para continuar o processo. Mas é tão emergencial, e o que a gente observa é que existem aí milhares e milhares de ações de alimentos paradas. E até também, por outro lado,
as revisionais e as exonerações, porque às vezes a pessoa que paga indevidamente ou não pode pagar aquele valor porque as condições das pessoas mudam. Às vezes você tem um emprego aqui muito bom e depois você perde esse emprego. Né? E hoje nós estamos numa sociedade onde as coisas estão complicadas, às vezes é difícil. E aí uma exoneratória de alimentos ou uma revisional de alimentos perdura aí 3, 4, 5 anos, rapaz, para ter uma decisão, uma apreciação pelo Poder Judiciário. E isso é um absurdo. As ações de alimentos, elas devem ser absolutamente prioritárias. Os juízes devem parar qualquer outro processo e tratar de um processo de alimentos. E essa medida, o desembargador Salles Neto, ele foi, como sempre, é um homem extremamente sensível, uma pessoa extremamente sensível. Quando nós entramos na sala, ele nos recebeu imediatamente. E eu expliquei para ele, desembargador, a ideia da OAB é colaborar. A OAB não está aqui só para criticar. A OAB não está só para cobrar. Ela faz isso, mas a OAB também quer colaborar. Está aqui, está pronto o provimento. Para a sua apreciação, o senhor vê aí como é que faz. Ele disse, rapaz, na mesma hora. Entendeu? Então já queria até chamou a assessoria de imprensa para... Aí eu disse, não, desembargador, faça o provimento. Ele, vamos fazer o provimento e vamos publicar. Quer dizer, é uma pessoa de sensibilidade. E isso, por que precisa desse provimento? Porque se a gente for numa secretaria hoje, de uma vara de família, e pedir uma certidão dessa, meu amigo, vão dizer que não existe, que não pode, que não tem tempo, que não tem quem faça. Então, assim, virando uma determinação do tribunal, aí a coisa muda de figura. E o advogado e a advogada podem chegar lá e cobrar. Com certeza. Então, a edição desse provimento é urgente, já está com o desembargador. Inclusive, nós enviamos, junto com a ideia, a justificativa do provimento, o embasamento legal. Só para você ter uma ideia, o nosso telespectador que está nos assistindo, o advogado, a advogada, já existem decisões, inclusive no próprio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará. A desembargadora Sérgia me disse, olha, doutor Marcos, eu tenho decisões onde eu mando que seja feita a inclusão do devedor de alimentos. Quer dizer, o que nós iremos fazer é normatizar, né, organizar a expedição dessa certidão e comunicar aos cartórios que eles podem fazer esse protesto. Porque você sabe que a comunicação é um negócio sério. Você chega com o advogado, já é um pedinte por natureza, né? Então, se você chega lá com uma certidão aí que não tem uma determinação, vão dificultar né, o trabalho do advogado. Então, a meu ver, essa medida tem uma amplitude imensa. A Comissão de Direito de Família da OAB, ela está de parabéns por essa iniciativa, né? Nós estamos aí atentos, e não só a Comissão de Direito de Família, mas todas as comissões da Ordem dos Advogados do Brasil, Seção do Ceará, na atual gestão do presidente Valdetário Monteiro, são várias comissões, centenas de advogados envolvidos nos trabalhos das comissões. Rapaz, eu nunca vi a advocacia cearense tão dinâmica e tão atuante como hoje. Eu nunca, nos meus anos de advogado, eu nunca vi uma efervescência de ideias, de ações, né, de pessoas tirando parcela do seu tempo, que já é precioso, do seu escritório, para se dedicar a um trabalho voluntário na OAB. Claro. Isso é uma coisa sem precedentes na história da advocacia do Ceará. Doutor Marcos, infelizmente o nosso tempo já está se esgotando. O programa OAB na TV Mundo Jurídico agradece a sua participação e parabeniza, desde já, a OAB Ceará, por meio da Comissão de Direito de Família, por ter tomado essa decisão de solicitar ao Poder Judiciário um provimento para garantir o pagamento aos alimentos, e abre espaço para as suas considerações finais. Eu só queria deixar bem evidente que o tribunal foi muito sensível a isso, quer dizer, mostra que o tribunal está realmente querendo colaborar com a sociedade, né? E mostra também que a Ordem dos Advogados do Brasil está atenta aqui no estado do Ceará. E eu gostaria de registrar também que a Comissão de Direito de Família está à disposição
do advogado, da advogada, daquelas pessoas que desejem colaborar, de dar uma sugestão e às vezes até tirar uma dúvida, né, com relação a isso, porque são temas que falam de perto a vida de todos nós, né? O direito de família hoje ele está presente em todos os nossos momentos. E finalizando, agradecer mais uma vez a oportunidade aqui do nosso OAB na TV, de deixar que a gente venha dar uma notícia tão boa dessa para a sociedade do Ceará, né? Obrigado. Ivelise Maia. Veja o lançamento da 27ª edição da revista Leis e Letras da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará. Em 2014, a revista completou 7 anos. Nesta edição, que marca os 7 anos de existência da revista, além da matéria de capa, há artigos e reportagens sobre temas da atualidade. A publicação é coordenada pelo advogado Marcos Duarte e possui conselho editorial qualificado, sendo mencionada como referência entre doutrinadores e a coordenação de aperfeiçoamento de pessoal de nível superior. De acordo com o coordenador da publicação, o advogado Marcos Duarte, a revista Leis e Letras é um projeto arrojado e pioneiro. A Leis e Letras hoje é uma conquista do Ceará. É uma revista jurídica que nasceu em 2006, com a edição de lançamento. Depois nós tivemos a primeira edição oficial em 2007 e hoje nós estamos na 27ª edição. É uma publicação que está em todo o Brasil, inclusive hoje para o mundo, porque nós temos a edição impressa e a edição digital que está disponível nas plataformas Android e Apple, né? A revista Leis e Letras é pioneira e especializada em abordar os diversos aspectos das relações jurídicas e do mercado de trabalho de estudantes, advogados e demais operadores do direito. É uma revista hoje que tem importância dentro do cenário jurídico brasileiro, ela é distribuída para todos os ministros do Supremo, do STJ, magistrados. Não é uma revista que tem realmente uma circulação nacional, uma distribuição, não é? E online, né? Tem aí também a versão pelo iPad, né? Então é um prazer, uma satisfação muito grande. A revista Leis e Letras é de suma importância para o meio jurídico, porque hoje não é fácil nós termos uma revista jurídica cearense, e são 7 anos. 7 anos de muitas vitórias, de muitas lutas. Então, é um momento relevante para toda a advocacia alencarina. Bom, nós estamos muito felizes e é gratificante ver o trabalho, né, desenvolvido pela OAB, por toda a diretoria, pelo conselho, na revista. Principalmente uma revista, né, tão bem reconhecida como é a Leis e Letras, né, conduzida pelo advogado Marcos Duarte, nosso conselheiro, completa 7 anos. Então, a revista é um orgulho para a diretoria, um orgulho para todo o estado do Ceará e para todo o Brasil. Uma das missões institucionais da OAB é disseminar a cultura. Hoje, no aniversário de 7 anos da revista Leis e Letras, a OAB é estampada na capa, mostrando todas as suas realizações de uma gestão comprometida com a advocacia, uma gestão que sempre está de braços dados, de portas abertas à advocacia, fazendo cumprir uma das coisas mais importantes, que é o quê? Valorizar a prerrogativa. Então, a revista estampa o que nós conquistamos ao longo desses 1 ano e 3 meses de gestão. Olha, é um momento de muita felicidade ver a revista completar 25 anos e poder trazer na capa a diretoria da Ordem dos Advogados do Brasil. Nós, da diretoria, temos trabalhado muito, como trabalhou muito também a diretoria anterior, para que pudéssemos trazer a OAB para o centro dos debates, para o centro das discussões. Eu acredito que isso tenha acontecido. Você conhece o plano de previdência complementar da OAB Ceará? A OAB Prev Ceará surgiu do anseio da Ordem dos Advogados do Brasil e da Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará em oferecer um plano de previdência complementar, desenvolvido exclusivamente para atender às necessidades dos advogados cearenses. A previdência complementar fechada no Brasil vem crescendo a cada ano. Nós, brasileiros, percebemos que é preciso pensar no futuro, fazer economia hoje, pensando na qualidade de vida de amanhã. A OAB Prev Ceará funciona como uma poupança. É um investimento de longo prazo em que você pode acompanhar, através de extratos, a rentabilidade de seus investimentos. Por isso, não perca tempo. Faça já o seu plano de previdência complementar e garanta o seu futuro. Para mais informações é só ligar para 3464-3991. Em instantes, as dicas de concursos jurídicos com inscrições abertas. E as imagens que marcaram a semana no quadro OAB em Foto.
Acompanhe agora as oportunidades de cursos oferecidos pela FESAC. Curso Processo Judicial Tributário, dias 2, 9 e 16 de abril. Horário das 19 às 22 horas. Carga horária 12 horas aulas, local de realização FESAC. Uma das variáveis mais importantes no trabalho de um advogado ou de uma advogada é o tempo. Sobre ele, não temos o menor controle e, por conta disso, podemos nos tornar seus escravos. Precisamos do tempo para visitar clientes, comparecer às audiências, contatar juízes, peritos, testemunhas e todas as demais figuras que gravitam os processos que estão sob nossa responsabilidade. Isso sem falar em estudos, família e demais compromissos igualmente importantes. E como agir, já que não podemos dominar o tempo e fazer que ele obedeça às nossas necessidades? Ter total controle das rotinas que nos cercam e, para isso, usar o importante apoio da tecnologia, que nos permite gerenciá-las e interagir com clientes e parceiros. A Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Ceará, e a Caixa de Assistência dos Advogados do Ceará, a CAASSE, facilitam o seu acesso a recursos tecnológicos que permitam aos seus inscritos trabalhar e viver melhor. Com um convênio firmado com o Promad, os advogados e advogadas acessam um software jurídico e site na internet gratuitamente. Você pode testar de 6 meses por até 2 anos e comprovar que sua gestão do tempo pode ser ainda mais eficaz. Aos recém-formados, que em tese têm todo o tempo do mundo, o Promad oferece os maiores períodos de acesso para que organizem sua vida pessoal e profissional desde o início de suas carreiras. Acesse www.promad.adv.br e ganhe tempo. E vamos conferir agora as dicas dos principais concursos jurídicos em todo o Brasil na nossa agenda. Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, inscrições até 11 de abril. Ministério Público de São Paulo, inscrições até 25 de abril. E as imagens que marcaram a semana estão no quadro OAB em Foto. E o programa de hoje termina aqui. Lembrando a você que o programa da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, é transmitido na TV Fortaleza, canal 61.4, às quartas-feiras, às 19 horas, com reprise às quintas-feiras, às 7 da manhã e aos sábados, às 13 horas. Assista também o programa inédito na TV O Povo, canal 48, às quartas-feiras, às 23 horas, com reprise às sextas, às 11 da manhã, sábados, às 22h45 e aos domingos, às 11h15 da manhã, ou através do site da OAB Ceará. Fique informado sobre as atividades da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Ceará, no OAB na TV Mundo Jurídico, o programa do advogado cearense. E você tem um canal direto com a gente através da página do programa no Facebook e também através do Twitter, @OABCE. Ou, se preferir, mande um e-mail, oabnatv@oabce.org.br. Obrigada pela companhia e até a semana que vem. Até lá.